Agora que o Bitcoin chegou nos 100 mil dólares, uma das principais questões levantadas pelo mercado é se há uma sustentabilidade nessa faixa de preço para o Bitcoin e se a gente vai continuar subindo em 2025, se é que a gente já não completou toda a fase de alta agora em 2024, principalmente após as eleições lá nos Estados Unidos, que o Bitcoin subiu vertiginosamente aí, atingindo novas máximas históricas e se aproximando dos 100 mil dólares. Será que esse tipo de alta de preço que nós tivemos no final de 2024, que ainda estamos vendo nos últimos dias, já fez com que o Bitcoin esticasse muito e a estrutura do ciclo dele ficasse mais desequilibrada? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje, porque hoje mesmo a China anunciou um novo pacote de estímulos e também anunciou que vai estar alterando a sua política monetária em 2025. E isso é um dos principais pontos de relevância para a nossa análise sobre a estrutura de ciclo do preço do Bitcoin e se ele vai continuar conseguindo atingir novas máximas históricas em 2025. Esse é o tipo de notícia que altera o padrão dentro do ciclo de mercado, não só no Bitcoin, mas em outros ativos de risco também, e é justamente sobre isso que o mercado vai se debruçar nos próximos dias e, eventualmente, durante o início de 2025, que a gente vai estar acompanhando. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse tipo de material que a gente está publicando todos os dias aqui na plataforma, e também ative o sininho para receber todas as notificações quando a gente publicar novos materiais. Se você acha que o estímulo chinês que eu vou abordar nesse vídeo ainda é algo necessário e algo que vai impactar no preço do Bitcoin, me deixa aqui nos comentários, ou se você acha que é outro tipo de fator crucial para a subida do Bitcoin em 2025, e aí eu vou avaliar aqui se está em concordância com aquilo que eu estou acreditando também. Além do mais, não se esqueça que nós temos uma plataforma educacional completa que não fala somente de Bitcoin, mas também sobre o mercado como um todo. A nossa perspectiva dentro da nossa análise é justamente de unir diversos fatores de mercado, incluindo macroeconômicos, para atravessar os ciclos do Bitcoin de modo a que a gente consiga executar um DCA otimizado, conseguir executar uma forma de acumulação mais precisa de acordo com os ciclos. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? O que eu queria trazer hoje era justamente essa notícia que saiu na Bloomberg e agora também no Wall Street Journal essa manhã em relação a esse novo pacote, né? Não é bem um pacote, é mais uma mudança de posicionamento que o governo chinês, o Banco Central chinês, vai adotar a partir de agora. Por quê? De acordo com o próprio título da notícia aqui, eles estão adotando uma linguagem de era de crise, ou seja, basicamente o que eles estão fazendo é sinalizando uma força de estímulo maior no que diz respeito à sua própria economia. Esse é o tipo de linguagem ou de pressão sobre o mercado financeiro que nós costumamos ver somente durante crises, ou seja, a última lá em 2008 e depois disso em 2020, apesar de não ter sido estruturalmente financeira, mais derivada de colapso ali na cadeia de abastecimentos durante 2020 na pandemia, mas o que a gente teve em 2008 e 2020 foram cenários onde eram mais propensos à redução do consumo, e é justamente essa redução de consumo que a economia keynesiana chinesa precisa observar para entrar com estímulos mais fortes. Ou seja, de acordo com a visão do governo chinês, esse tipo de queda no consumo não é sustentável para manter o crescimento econômico. Então, o próprio gasto governamental chinês aqui mostra que subiu apenas 1% esse ano, sendo que o programado deles, né, a visão do mercado era de uma subida de 3%. Então, esse gasto governamental aqui, a gente está falando de mais estímulos fiscais entrando dentro da economia chinesa, justamente para tentar reduzir esse impacto da queda no consumo chinês. E aqui eu estou falando do consumo em várias áreas, até mesmo na parte imobiliária, algo que a gente já trouxe aqui dentro do nosso canal, sobre a queda no mercado imobiliário chinês e como isso está impactando também o consumo. Esse tipo de dinâmica que a China está fazendo, que o Banco Central chinês está fazendo, é justamente para evitar essa queda no consumo, e agora eles adotam uma política monetária, agora nesse caso em 2025 irão adotar uma política monetária que vai ser aí a mais
facilitadora, expansionista, né, como a gente costuma falar, desde 2011, no caso, é a primeira mudança em política monetária propriamente dita, de forma explícita, que a China vai fazer desde 2011. Note que a última vez que ela foi utilizou essa linguagem mais expansionista foi entre 2008 e 2010, e depois ela manteve uma política monetária mais restritiva no que diz respeito à expansão monetária propriamente dito. Isso é algo que a gente vê diretamente nos relatórios aqui do governo chinês em relação a tanto a expansão de crédito quanto a expansão monetária. Então, como você pode ver nesse gráfico da esquerda aqui, mostra justamente a criação de crédito, né, o crescimento de crédito lá na economia chinesa, e você pode ver aqui o crescimento do crédito bancário na linha laranja, ele veio caindo ao longo do tempo, pelo menos desde 2022 vem caindo. Esse último dado que eu tenho aqui é o de maio de 2024, mas ele continuou caindo nos meses subsequentes. Algo que a gente consegue também notar através tanto do M1 quanto do M2, que aqui são dois agregados monetários que mostram basicamente a quantidade de dinheiro em circulação. Ali há diferenças entre o cálculo do M1 e o cálculo do M2, mas eles basicamente mostram a quantidade de dinheiro em circulação, incluindo ali depósitos bancários, títulos de dívida, etc. Tá? Então, basicamente, essa queda aqui, tanto na oferta monetária quanto no crescimento de crédito bancário, está reduzindo o consumo chinês. Esse tipo de redução de consumo chinês é justamente o que traz a necessidade do Banco Central, na visão deles, nessa visão tradicional que o mercado financeiro e que a economia global possui, de que há necessidade de estimular o consumo, porque essa queda no consumo não seria algo natural do mercado. Eles precisam continuar impulsionando, precisam continuar estimulando o consumo, e eles fazem isso através da degradação monetária. Eles fazem isso através de pacotes de estímulos que aumentam a quantidade de dinheiro em circulação e, eventualmente, acabam deteriorando o poder de compra. Essa deterioração de poder de compra acaba surgindo a necessidade de urgência de compra. Então, se o dinheiro vai perder o valor no próximo mês ou no próximo ano, as pessoas acabam tendo maior propensão a gastarem logo, a acumularem logo outros tipos de bens, incluindo bens de consumo, bens de serviço, e não só, tá? Também acabam acumulando outros tipos de bens, até mesmo no que diz respeito a commodities, que é o caso aqui do ouro, né? Então, as reservas de ouro da China e aqui do próprio governo chinês estiveram subindo de 2022 até agora, o início de 2024, pararam ali mais ou menos em março, ficaram lateralizadas, e agora no último mês eles compraram aí uma alta quantidade de ouro, pelo menos nos últimos 6 meses, pelo menos após 6 meses de queda, eles voltaram a comprar uma alta quantidade de ouro, e isso daí acaba trazendo uma perspectiva de o que tanto o governo chinês quanto a economia chinesa está vendo agora, um cenário de possível recessão, e esses ajustes de política monetária, essa intensidade de expansão monetária que vai ocorrer em 2025 é justamente para tentar reverter esse tipo de cenário de queda na atividade econômica, de queda na atividade imobiliária. Isso daí é uma das formas que eles também estão fazendo para acumular ouro, né? Então eles estão acumulando ouro não só para reduzir essa possibilidade de recessão e manter ali o capital, eles mesmos estão vendo que o ouro é uma forma de proteção de capital, mas também uma das formas deles se isolarem um pouco do sistema financeiro tradicional baseado no dólar, tá? Mas isso já seria uma outra conversa. Aqui, o que importa pra gente é esse movimento de acumulação de ouro e esse movimento de expansão monetária que vai ocorrer em 2025. Mas por quê? Por que isso tudo aqui importa pra gente, já que a gente no começo estava falando sobre o Bitcoin? Por que isso é importante para o Bitcoin? E aqui nós temos 2 pontos, tá? O primeiro ponto é o fato de que agora em novembro, Xangai, uma corte de Xangai, né, um tribunal em Xangai, disse que a posse de cripto, né, nesse caso a posse de Bitcoin, é legal, a posse é legal dentro do regulamento aqui, dentro da lei chinesa. Ou seja, antes, em 2021, nós tivemos um processo ali de banimento da mineração, banimento da negociação
negociação, uma série de banimentos em relação ao mercado cripto no geral lá em 2021. Quando foi agora, em novembro, uma corte, nesse caso um tribunal chinês, voltou atrás no que diz respeito à posse de Bitcoin e criptoativos. Então, por enquanto, ainda não é totalmente legal você fazer compra e venda, a negociação, mas você possuir o Bitcoin é legal lá nesse momento, pelo menos no que diz respeito aqui a essa jurisprudência. Isso daí é o que traz uma das perspectivas de que, por um lado, nós iremos ter uma alta quantidade de estímulo financeiro e fiscal surgindo em 2025 e agora nós temos um cenário um pouquinho mais favorável no que diz respeito à regulamentação de Bitcoin lá na China, pelo menos dando a possibilidade das pessoas ainda armazenarem. Como é que vão comprar sendo ilegal? Bom, existem diversos métodos, a gente sabe que as pessoas dão um jeito e na internet a gente consegue encontrar vários tipos de coisa, mas a posse vai fazer com que esse movimento de rotação de capital acabe favorecendo por conta de possuir Bitcoin ser legal. Isso daí é uma das formas da gente perceber que boa parte do capital que vai entrar no mercado vai eventualmente ir para Bitcoin e criptoativos no geral. Isso é algo que a gente já rastreia lá no Blocktrends Pro há muito tempo, tá? Isso daqui, por exemplo, é um relatório de 30 de outubro, então o relatório agora é publicado há pouco mais de 2 meses, né? Aliás, pouco mais de um mês e meio mais ou menos. Isso daqui a gente já abordava a questão da bolha imobiliária chinesa e o impulso de liquidez que poderia trazer no Bitcoin. Lembrando, tudo isso daqui a gente citou sobre relação ao mercado imobiliário, tá? Então a gente estava falando de preços de imóveis, etc. Algo que a gente já falou aqui no canal também. Mas a nossa principal perspectiva é em relação às injeções de liquidez pelo Banco Central Chinês. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês saiu no nosso relatório lá em outubro e foi feito aqui no dia 29 de outubro, quando o Bitcoin estava em $71 mil, tá? Nesse momento a gente já estava prevendo um aumento de liquidez vindo por parte do Banco Central Chinês, e aqui nós utilizamos tanto o Reverse Repo quanto o MLF, são 2 instrumentos de política monetária que eu já vou mostrar para vocês como é que estão nesse momento, e isso daqui já era uma perspectiva que, por mais que o M2 e o M1 lá da China estivesse caindo, ou seja, a oferta monetária estivesse caindo, nós tínhamos outras ferramentas de política monetária que poderiam e estariam facilitando essa melhoria no sentimento de mercado e a entrada de capital dentro do Bitcoin, como foi lá em 2023, o mesmo período onde nós tivemos essas injeções de liquidez e o Bitcoin subiu consideravelmente, aí atingindo a máxima histórica, a primeira máxima histórica que ele fez em 2024. Isso daqui é o tipo de perspectiva que nós já sinalizamos lá no Blocktrends Pro em outubro e que a gente vai ver agora como é que está nesse momento. E só para que você saiba, no primeiro link da descrição tem todas as informações sobre o Blocktrends Pro. Obviamente lá a gente está publicando esse tipo de material em tempo real, então todos os dias a gente faz essas análises. Isso daqui chega só posteriormente aqui no YouTube, tá? Se você quiser acompanhar o mercado em tempo real e entender os momentos de acumulação e de posicionamento no Bitcoin no momento que a gente publicar, conheça aí o Blocktrends Pro, tá no primeiro link da descrição. E pra gente ver como é que está agora esse tipo de efeito, tá? Nesse momento a gente já cruzou aqui os patamares que nós só vínhamos no início de 2024, no movimento que veio somente no final de 2023, tá? Então esses pacotes de estímulos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles foram basicamente aquilo que esteve impulsionando o preço do Bitcoin durante esse período. Note que quando o estímulo aumenta, é justamente aqui que ocorre o aumento do preço do Bitcoin. Mesma coisa que aconteceu em 2023, tá? Então, note aqui que basicamente quando nós temos uma onda de estímulo, quando o estímulo está aumentando, o preço do Bitcoin acaba correspondendo de forma significativa para cima também, tá? Quando há a retirada do estímulo, olha, note que mais ou menos a retirada do estímulo ocorre no início de janeiro, o Bitcoin ainda se favorece um pouco com a chegada desse estímulo, porque isso não é em tempo real, o mercado financeiro possui um lag, né? Possui um atraso até que o fluxo de capital se mova e atinja os ativos financeiros, e logo depois, ali em março mais ou menos, o preço acaba caindo porque nós já tínhamos um cenário de baixos estímulos monetários vindos ali da China. A partir do momento que a gente sobe em julho, começa a subir os estímulos monetários aqui e vai atingir um ápice ali em outubro, o que acontece com o preço do Bitcoin? Ele vai aí dos 54, 53 mil dólares até os atuais 90
98 mil dólares, chegando a bater nos 100 mil dólares. Esse é o tipo de estímulo que a gente prevê que vai ocorrer ainda em 2025, e essa notícia que saiu hoje em relação ao próprio Banco Central chinês adotar uma política monetária mais expansionista, já tentando reduzir essa queda no crescimento econômico que está tendo lá e tentar estimular o consumo, pode e deverá eventualmente beneficiar o Bitcoin em ativos de risco. Entretanto, rastrear isso no curto prazo vai ser de extrema importância, e é justamente isso que a gente está fazendo lá no Blocktrends Pro. Se você quiser saber mais sobre esses materiais que falam não só de Bitcoin, mas abordam a estrutura de mercado num quesito mais macroeconômico, eu recomendo que você conheça mais sobre o Blocktrends Pro, que está no primeiro link da descrição, e também aproveite para se inscrever aqui no canal do Blocktrends, ativar o sininho e deixe o seu like aí caso você ache esse tipo de conteúdo interessante. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando, e a gente se vê num próximo material aqui do Blocktrends. Tchau!